Pessoal, esse vídeo foi Vou publicado. precisar só de alguns segundos para Não, terminar tudo de bem. baixar aqui. Pessoal, esse vídeo que o Maurício vai postar foi publicado e eu recebi muitas marcações e muita gente me mandou esse vídeo no direct pedindo para que eu ajudasse esse rapaz. Eu, particularmente, não tenho ideia. Eu, particularmente, não tenho ideia como ajudar. E eu queria perguntar pro Muzi se, quando o indivíduo chega numa situação dessa, muito triste, se existe uma forma de operar e se isso pode gerar algum tipo de risco à vida da pessoa. Peraí, já vou colocar pra galera. Não tá saindo som. Não, eu vou colocar aqui pra galera agora, pronto. Alô, minha gente, esse aqui vocês conhecem já, né? É nosso amigo e irmão aqui, Arlindo. O Arlindo Anomalia, tudo bom, Arlindo? Olha pra aqui pra câmera, meu filho. É porque ele tem que tomar umas 4. Hoje é dia da eleição. Pode abaixar um pouco. Ele já voltou aqui em Olinda e tá tomando aí, ó, tremenda cerveja boêmia aí. Pessoal, tem um apelo aqui pra fazer a vocês aqui, do nosso amigo Arlindo aqui, certo? Compartilhem esse vídeo. Ele tá querendo que chegue alguém aí, esse vídeo aí, para que ele possa fazer a cirurgia dele, né? Como vocês sabem, esses músculos dele aí é resultado de produtos químicos, né? E ele convive com isso aí eu acho que há mais de 20 anos, né? E ele tem agora, completou 50 anos de idade agora há pouco, e ele sente vontade aí de fazer cirurgia para tentar reverter esse quadro aí, né? Já viveu, não tem sequela, graças a Deus. Mas se vocês puderem ajudar compartilhando aí pro nosso amigo Arlindo, que a gente dá melhor qualidade, uma operação para ele aí, tá? Fazer um compartilhamento aí, para que isso chegue aí na mídia e que possa chegar algum médico cirurgião que queira pegar o caso aí dele aí. Ele tem vontade de reverter isso aí, né? A idade tá chegando, ele hoje em dia não tem a mesma cabeça de antigamente, né? Ele reconhece que foi um negócio, uma iniciativa aí um pouco errada dele aí, um pouco não, muito errada. É uma coisa que ele se arrepende muito de ter feito, não na época, mas agora. Então, vamos fazer esse apelo aí, tá? Para que o vídeo do nosso amigo Arlindo aí possa chegar aí em algum médico, no setor da mídia nacional, que possa facilitar uma cirurgia para ele aí. Tá ok, pessoal? Arlindo, um abraço aí pros seus fãs. O Arlindo aí, apesar dessa atitude dele aí, é um cara que conquistou muitos fãs por todo o Brasil. É um cara que apareceu em toda a mídia brasileira aí, tá? E Arlindo é uma pessoa joia, uma pessoa excelente aqui. Nosso irmão aqui, Arlindo Anomalia. Um abraço aí pro pessoal, Arlindo. Muito obrigado. Tive alguma cirurgia para ter para mim. Porque quando o cara é novo, a pessoa pensa tudo, né? E hoje eu estou com 50 anos, eu não sei o dia hoje, de hoje para amanhã. Certo, Eu Arlindo. estou pedindo, quer dizer, uma ajuda. Ele não ia me operar não, tá? Eu estou pedindo ajuda através dos outros que me deu conselho. Aí eu peço a vocês, se vocês puderem fazer por mim, e Deus abençoe vocês todinho. Ok, esse é o amigo irmão, como vocês veem, uma pessoa simples, uma pessoa pacata aí, certo? Um cara sem maldade. E estamos aguardando aí o compartilhamento aí desse vídeo aí, para ver se nós possamos aí, para que nós possamos ajudar o nosso amigo Arlindo, tá ok? Um grande abraço para todos aí. Obrigado. Bom, esse rapaz, ele é conhecido na internet. Mantenha ali, Maurício, se você conseguir num cantinho pequenininho. Vou colocar uma imagem dele. Uma imagem dele. Não é essa, uma imagem. Sim, sim. Esse rapaz é conhecido na internet como Arlindo Anomalia. E ele geralmente é muito utilizado em memes, em brincadeiras, porque ele realmente tem um físico bizarro.
E muitas vezes, não estou dizendo necessariamente dele, é ele aí? Ele. Tá. Muitas vezes eles chegam a aplicar óleo de cozinha no braço. O Arlindo Anomalia fez esse vídeo e muitas pessoas me marcaram. Não tem nada a ver com a sua especialidade, eu acho, né, Múcio? Porque isso é um caso de um cirurgião plástico, eu acho, não é? Ortopedia também, músculo ortopedia, né? É, então, talvez seja isso. A minha pergunta é: essa anomalia dele, essa deformidade dele, é passível de uma cirurgia? Ele tem risco de vida? Até onde ele pode correr severos riscos? Ou pelo menos quais seriam as sequelas se ele retirasse toda esse tecido aí, que eu não sei nem que nome daria. Que nome daria para esse tipo de tecido? Na verdade, é o próprio músculo, né? Mas ele foi inchado como se fosse, ele foi inflado como se fosse um balão, né? Com óleos, com líquidos, enfim, que fazem que a questão inabsorvível desses líquidos, ele produz esse efeito massa, que é o que nós chamamos. E medicina a gente chama de deformidade mesmo, né? Quando tem uma coisa fora do normal, a gente costuma chamar dessa forma. Agora, sabe, Renato, parar um pouquinho, eu vou te falar da minha profissão. A medicina, ela não tem a ver com a técnica que você faz as coisas. Isso daí, tratável, sim. Tá? Isso daí dá para você Pode ir trocando as fotos, Maurício, enquanto o doutor vai falando. Evidentemente que vai ter uma sequela, vai ter cicatriz, pode ter perda de função. Então, ele pode ter uma perda de movimento, dependendo da forma que for retirado. E pode ser que não tenha... Porque isso não vai ser desinflado e retomar a situação inicial, tá? Não dá para murchar isso e achar que ele vai ter um bíceps normal. Não. Isso daí não... Esse líquido está entre as fibras. E a fibrose na área de contato desse líquido, né? Então, tem tecido morto e tem tecido cicatricial em volta desse líquido. A gente não sabe se isso é uma loja só, a gente não sabe se são vários sítios, portanto, pode ser que retire-se grande parte do músculo dele ao longo do tratamento disso. Mas isso, Renato, é a parte técnica da medicina. Para mim, é a menor parte. A parte técnica a gente estuda, resolve, a gente senta numa junta médica. E todo esse tecido, doutor, ele sofre... Ele recebe oxigenação? Ou aí ele corre o risco de ter tecido morto? Porque se tiver tecido morto aí, pode apodrecer. Tem tecido fibrosado aí, morto, né? Necrosado, pode ser que tenha alguma necrose, mas assim, é coisa pequena, senão ele teria sintoma, né? Mas basicamente é fibrose, como se fosse uma grande cicatriz. O que complica pra gente, na verdade, é assim, saber se isso é uma loja só, ou seja, se está todo organizado, né, numa região coalescente, ou seja, se é só uma bolha, ou se são várias bolhas que foram feitas a partir de aplicações sequenciais e que, evidentemente, não foram feitas no mesmo lugar, o que dificultaria muito o tratamento, mas não impossibilitaria, tá? Mas isso daí que eu te falo é a parte simples. Medicina não é só sobre como você tratar a doença. A parte mais importante da medicina é sobre o paciente. A gente não trata a doença, a gente trata o paciente. E o que você está vendo aí é um sujeito que muita gente trata assim, isso é culpa dele, ele que fez, ele que procurou. A gente não fala isso para a doença. Por quê? A doença, ela em si, ela já traz um sofrimento que já é uma carga pesada. Nessa hora, né, você entende qual a função principal do médico quando ele dá a confiança, segurança, acalento, e quando ele se compadece daquela situação para ele se esforçar e resolver o máximo possível. O que me preocupa é a forma que o Arlindo pensa é compartilhado por uma série de pessoas que não são o Arlindo. É sobre isso depois que eu queria entrar com vocês. Dismorfia, Muzi? É uma forma de dismorfia, mas na verdade, né, o que você tem? Você tem uma incompreensão do que é o fisiculturismo, né? Provavelmente ele olhava para o sujeito musculoso e falava assim, ele é um sujeito grande, né? E na verdade, isso que você está vendo é a interpretação dele quando ele via um Ronnie Coleman, quando ele via
não sei, Jay Cutler, de repente, né? Pela idade dele, ele deve seguir os caras mais antigos, né? E aí, o que você começa a ter que pensar? Né? A forma que as pessoas interpretam o que a gente faz. E isso é uma coisa importante porque as escolhas que nós fazemos para hoje são as mesmas escolhas que nós vamos ter que conviver daqui anos. E os anos vêm, né? Eu vou te contar de um amigo meu que tinha... Ele tem, na realidade, ele trata de transtorno maníaco depressivo, famoso bipolar. O que ele falava para mim? Ele falava, Paulo, é uma delícia ficar em mania. Você fica ativo, você acorda cedo, você treina, você faz sua vida, trabalha que nem um monstro. Só que a hora que a depressão vem, você se comprometeu com um monte de coisa quando você estava lá animado, feliz, maníaco. Só que quando você tem que pagar aquilo que você se comprometeu, né, profissionalmente, em relação a tudo que você possa imaginar, eu estava deprimido. E aí? Aí eu vivi um inferno. Porque mesmo que se eu tivesse na fase de mania, já seria difícil para dar conta do número e da quantidade de coisas que eu me comprometi para fazer. Deprimido, então, me dava vontade de me matar. O que eu estou te falando? Eu estou te falando que muitas escolhas são tomadas nessa área do fitness por uma falta de compreensão do que é o atleta, o que é ser atleta. E a partir daquilo que é o conceito visual simplista, para muita gente, inclusive, que tem formação, que tem escolaridade, profissionais, o sujeito acha que o fisiculturismo é um problema de tamanho. O sujeito é grande, o sujeito não é. E o que eu vejo de ruim é que muitas vezes a mídia mainstream, ou seja, o que a gente tem hoje de reportagens, de TVs, revistas, elas pegam esses exemplos ou para ridicularizar o fisiculturismo. Ele já foi várias vezes na TV e ele é chamado de fisiculturista. Então, ele já foi levado na TV como se fosse um personagem de circo. Sim, eles foram para explorar a anomalia dele e ele entrou na TV com o nome fisiculturista. E a várias várias vezes. Umas Não 10 só vezes, ele, pelo menos. não só ele, como outras pessoas que padecem do mesmo problema que ele. Eu lembro de um menino que tinha... como é que era o nome dele? Ele fazia um monte de vídeo... Um russo, não é? Tem esse russo, mas O tinha um russo menino é brasileiro. Tinha um menino brasileiro. Rodrigo Ferraz. Isso, Rodrigo Ferraz. Rodrigo Ferraz. Põe esse daí, Maurício. Esse é um clássico do YouTube. E que Você conhece esse? Rodrigo Ferraz, também igual a ele? De Curitiba. É o do trapézio, né? É o O do trapézio. pegador. Ele era o pegador, cara. Ele era o quê? O pegador. O que é pegador? Ele pegava todas as mulheres Por causa do shape? por causa do shape.